Tem um outro destaque bem importante, porque foi realizada uma nova pesquisa da Genial Quest, que trata sobre o cenário das eleições presidenciais. Lula lidera nos cenários que foram feitos no primeiro e no segundo turno, só que a vantagem para Flávio Bolsonaro diminuiu. No primeiro turno, o atual presidente tem 35% das intenções de voto. Ele é seguido por Flávio Bolsonaro, que registrou nesse cenário 29%. O governador do Paraná, nesse levantamento, registrou 8%. A pré-candidatura dele ainda não foi confirmada, é importante lembrar. E há uma disputa no partido entre Ronaldo Caiado e Eduardo Leite para descobrir quem sairá, quem vai representar o PSD. Com 4% vem o governador de Minas, Romeu Zema, do Novo, seguido por Renan Santos, do Missão, e por Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, que nesse levantamento registrou 1%. No segundo turno, em uma eventual disputa com Flávio Bolsonaro, Lula teria 43% das intenções de voto contra 38% do senador. Então, uma distância de 5%. Chamar os nossos comentaristas a entender um pouco essa pesquisa Genial Quest, quais tendências esse levantamento aponta. Você, Dávila, Genial Quest, mais um levantamento para a presidência da República, o atual presidente liderando os cenários, mas nesse levantamento, nesse cenário apresentado aqui com essa arte que nós mencionamos, há uma diminuição na distância entre Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Enfim, quais aspectos precisamos analisar em relação a esse levantamento? Acho que Lula vai começar a tomar remédio para dormir agora, por uma razão muito simples, Caniato. O que está acontecendo é que Flávio Bolsonaro vem crescendo, já caiu para 5 pontos a diferença entre ele e Lula no segundo turno. Provavelmente na próxima rodada de pesquisa já está na margem de erro. E isso é para tirar o sono do presidente. Afinal de contas, o governo comemora o ano de 2025 como um grande ano, o ano do pleno emprego, um ano mais de 90 milhões de brasileiros recebendo bolsa do governo, e bolsa, e ajuda, e vale gás, e FIES, e tantos benefícios. E agora vai entrar num ano que a economia vai crescer 1,5%, esses escândalos todos de corrupção vindo à tona, um governo que não vai conseguir explicar para a população os dois assuntos que tiram o sono do brasileiro, que é a questão da segurança pública e a questão da gigantesca inadimplência, porque é consequência da irresponsabilidade fiscal, e, portanto, vai começar a entrar numa situação muito complicada. E a curva de Flávio Bolsonaro nas últimas pesquisas é sempre ascendente. Por isso, o governo deve começar a perder o sono e a tranquilidade de que aquela eleição que parecia que ele ia ganhar, como estava a parte até lá da Faria Lima, o Bruno Musso sabe muito bem, dizendo, não, o Lula já está eleito, agora só é isso aí, quero ver essa turma começar agora a mudar de ideia. Está aí as pesquisas mostrando que a direita está no jogo altamente competitiva. E aqui, Caniato, ainda não foi lançado nenhum nome oficial do PSD, porque na hora que lançar, veja o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro. Então, subiu muito depois do lançamento. Subiu aí mais de 10 pontos, se você pegar as pesquisas lá atrás de novembro, dezembro. Então, isto também pode acontecer com o candidato do PSD, uma vez quando o seu nome for oficialmente lançado e começar a ganhar essa tração na imprensa que ganhou a candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, a situação deve estar tirando o sono do presidente, depois de tantas benesses, tanta a mesada do governo, o governo patina e não consegue crescer. Por isso, é uma boa pesquisa para a direita e principalmente para Flávio Bolsonaro, que agora se consolida na vice-liderança da corrida presidencial. Pois é, dá para colocar Flávio, Ratinho, Romeu Zema, Aldo Rebelo e Renan Santos como figuras da oposição. Então, se nós fizéssemos o exercício do Chile, que o Dávila sempre gosta de lembrar, e somarmos os percentuais dos demais candidatos fora Lula, chegamos, eu acho que a conta de 43%. Tudo bem que tem 7% de indecisos,
mas seria um contingente maior do que o número de pessoas que dizem que irão votar em Lula. Esse é um aspecto interessante a ser analisado. Você, Mota, mais uma pesquisa Genial Quest, e aí os percentuais apontando uma diminuição na distância entre o primeiro e o segundo colocado. Flávio sobe e o candidato do governo desce. É uma tendência compatível com a realidade. Me parece que isso é, em parte, consequência das opções que Flávio fez por esse estilo de pré-campanha cauteloso, se colocando claramente como adversário do PT, mas se apresentando como moderado. Me parece que é uma receita que está funcionando. Você, Bruno Musa, como interpretar os números divulgados por essa pesquisa da Genial Quest? Veja, eu já sempre coloquei aqui as minhas ressalvas com relação à forma como as pesquisas podem ser feitas. Não é questionamento a nada, simplesmente a forma como ela é feita, mas interpretando friamente esses números aqui, eu concordo muito com o que o Dávila falou. Veja, eu também já mencionei que eu acho que entre os dois, Flávio e Lula, você tem uma perspectiva, uma tendência do Flávio conseguir melhorar em detrimento ao Lula. Como eu falei, o Lula não apenas está em campanha, como ele também conduz o executivo já há muitos anos. E mesmo assim a rejeição dele bate naquele número lá e não consegue melhorar. Tem um outro ponto da pesquisa que 43% das pessoas dizem que a economia piorou nos últimos 12 meses, mesmo o governo fazendo a distribuição das benesses. Hoje o governo gasta 38% do PIB, são as despesas do governo. Mais de 50 milhões de brasileiros recebem o Bolsa Família. 113 milhões de brasileiros vivem de algum cheque do Estado, numa população de 213 milhões. É simplesmente impressionante esses números. Então, o meu grande ponto aqui da análise fria é o seguinte: se nós pegarmos o número do Lula que a Quest deu na casa dos 35%, nós vamos dizer que a oposição ao Lula tem 65% dos votos, até porque a gente tem brancos e nulos ali na casa dos 21%, 22%. Qualquer mínima estratégia entre eles para tirar o PT do executivo, ela está minimamente configurada. Portanto, esperemos que não tenha qualquer tipo de briga de ego, e sim um mínimo de pensamento no próprio país e na condução dos próximos 4 anos, que aí sim o cenário da direita, que por hoje, no primeiro turno, pareça dividido, se todo mundo trabalhar nessa mesma união, está simplesmente factível de tirar o Lula do poder, obviamente falando através do voto. Com um detalhe principal que o Dávila falou: o candidato do PSD ainda não entrou no jogo. Pois é, bem interessante esses apontamentos e as muitas análises em relação aos cenários. Dávila, quando a gente faz a comparação com o que aconteceu no Chile, olhando para esses candidatos, Flávio, Ratinho, Aldo Rebelo, que é um ex-político de esquerda e atual político de direita ou de centro-direita, Renan Santos e talvez o governador de Minas, Romeu Zema, me parece um caminho natural que todos apoiem aquele que performar melhor e for disputar com o Lula no segundo turno, né? Então, nós podemos canalizar ou fazer essa soma de votos. Tudo bem que o eleitor não entraria em uma conta de padaria, porque também tem uma mudança aí, um residual que pode eventualmente votar em Lula. Mas, como disse o Musa, essa estratégia está minimamente desenhada quando a gente olha para esses números, não? Exatamente, Caniato. Você fez exatamente a matemática do Chile. No segundo turno, todo mundo endossou o candidato que estava liderando. E a vantagem nas urnas no Chile foi de mais de 20 pontos. Então é o que pode acontecer no Brasil. Lula não vai conseguir crescer com essa taxa alta de rejeição que ele tem, esse é o problema de Flávio Bolsonaro também, mas com essa situação de degeneração moral, econômica, financeira e principalmente esta incompetência para lidar com esses dois problemas que afligem o brasileiro todos os dias. Que a gente está falando aqui de segurança pública, inadimplência nas alturas e agora pode colocar a indignação com mais escândalos como esse do Banco Master. Pois é, eu fico me perguntando se no avanço da campanha eleitoral, com a formalização
das candidaturas, o que poderá acontecer, né? Será que os números vão se alterar tanto até lá? Mota, eu me lembro que no início muitos torciam o nariz para o nome de Flávio Bolsonaro, né? Será o Flávio? O Flávio parece que é um político que só tem desejo de disputar cargos para o Legislativo. Será que ele topa essa? Mas ele se colocou como uma figura que tem feito a diferença, né? O tal Bolsonaro moderado. Você acha que isso poderá, inclusive, surpreender a candidatura da situação? Eu acho que isso é um elemento muito importante, Canhoto. Eu não sei se é um elemento decisivo, mas é um elemento importante porque isso ajuda a desmontar um dos principais argumentos do que muita gente chama de antibolsonarismo psicótico, né? Se eu não me engano, o meu amigo diplomata Gustavo Maltache usa muito essa expressão. É o pessoal que, se parar para refletir, vai ver que as suas posições pessoais coincidem em alto grau com as posições do candidato Jair Bolsonaro, mas não gostam de Bolsonaro pelo jeito que ele fala, pelo comportamento dele, porque ele tem cara de tiozão do churrasco, porque ele não corresponde ao ideal estético do político que essas pessoas têm. Então, quando o Flávio tem a preocupação de se colocar explicitamente como moderado, ele ajuda a desarmar esse discurso. O discurso que demoniza Jair Bolsonaro, não pelas suas ideias, mas pela impressão que as pessoas têm de que Jair Bolsonaro é um político radical. Basta você olhar no governo dele quais foram os atos radicais que ele tomou. Exatamente zero. No governo de Jair Bolsonaro, ninguém foi preso por opinião. No governo Bolsonaro não houve nenhum jornal censurado, nenhuma rede saiu do ar, nenhum manifestante foi condenado a 17 anos de prisão. Essa lista aqui é muito longa. Mas eu acho que o importante é essa mensagem que Flávio está passando, né? A mensagem, do jeito que eu interpreto, ele entende o que está em jogo nessa eleição. E tem a preocupação não só em se apresentar como um candidato viável do ponto de vista político, mas de passar essa mensagem, que acima de qualquer rivalidade política está um projeto de retirar o país da situação em que ele se encontra.